Evangelho de João, capítulo de número 10, as palavras de Jesus elas são nítidas, mais claro que essa água do copo aqui da garrafa. Eu chamo as minhas ovelhas e elas vêm. Quem é ovelha de Deus não rejeita a graça. É impossibilitado essa pessoa rejeitar a graça. Deus envia ela e Jesus chama e ela vai. Vocês citaram um jovem rico. Aí eu vou lembrar de uma parábola de Jesus, a parábola do semeador. A semente, aqui não tem briga, a interpretação é para todo mundo igual. Sim. A semente é a palavra de Deus e ali a terra que vai caindo são os corações e as pessoas que são expostas à pregação do evangelho. Em Atos 13:48, o apóstolo Paulo prega para uma grande multidão. E como é que o texto finaliza lá no 13:48? E só creram aqueles que estavam destinados ou ordenados à vida eterna. Em Atos capítulo 16, acho que é 16 ou 18, Paulo pregava, e quem que abriu o coração de Lídia para quê? Ela que abriu o coração dela para querer? Como é que diz o texto lá? E o Espírito Santo abriu o coração dela para que ela cresce no Evangelho. Então, quando a pessoa é uma escolhida, uma eleita de Deus, é uma ovelha chamada por Cristo, não tem como ela resistir. Aí a pergunta clássica. Apóstolo Paulo queria ser crente? Ele queria ser evangélico? Era a vontade, era o desejo dele? Mas quando ele tem um encontro com a graça irresistível, quais as palavras que Jesus queria falar para ele? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os arguilhões. O que é arguilhão? Um instrumento pontudo que era usado para amansar touro bravo. Então, a ideia de Jesus com o Paulo é como ser um touro bravo, violento. Mas você encontrou agora o domador de touro bravo. Joga ele pro chão, só amarrar essa daqui. E quando ele fica cego, qual é a ordem que vai? Vai lá, Ananias, orar por ele, porque ele é o quê? Um vaso escolhido. Apóstolo Paulo, se você fazer uma leitura do que ele mesmo fala sobre ele nas cartas, ele não tinha vontade de ser cristão, ele não queria ser cristão. E ao chamado eficaz, a graça, ele não conseguiu resistir. Porque veja bem, lá no livro do profeta, ele diz claramente, pastor, ainda antes que fosse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Então, um grande problema é que eu respeito a posição arminiana, que eu já fui um dia arminiano, sinergista. Mas, quando entra-se na resistência da graça ou não, vai entrar o tal do livre-arbítrio ou a graça preveniente, né? Que aí todo mundo crê ali, o próprio Arminio acreditava que todo homem está morto depois do pecado e precisa ser avivado ali de forma momentânea para poder tomar a sua decisão. Mas se eu entender dessa forma, um morto tem que voltar à vida para tomar decisão, porque morto não toma decisão nenhuma. Deus quer operar para salvar. O texto bíblico me ensina que esse Deus, o céu dos céus, não comporta ele o seu poder. O texto diz que quando ele quer operar, ninguém pode impedir. O livre-arbítrio pode colocar uma algema na mão daquele que é todo poderoso, nem o céu dos céus contém o seu poder. E aí Deus fala, eu quero salvar, vamos falar não. E esse Deus se dobra à vontade desse homem? Eu, sinceramente, lendo o texto bíblico, eu não consigo enxergar isso. Eu entendo que se Deus ele quer operar, o texto diz que ele faz tudo que ele quer fazer, ele vai fazer. Como que o homem pode barrar? Se o homem não resiste ao pecado, como o homem pode resistir à graça? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como que ele resiste ao pecado não consegue resistir ao pecado e consegue resistir à graça? Tem alguma explicação? Então, eu entendo que se Deus quer salvar, ele vai salvar. Eu só quero acrescentar e ser bem sucinto, que o Wesley foi bem cirúrgico. É mais ou menos assim. A visão que os irmãos trouxeram é a visão do homem. Mas nós temos que entender que nós temos uma visão limitada, e por isso que a Bíblia usa o que nós chamamos na teologia de linguagem acomodativa. O antropopatismo, o antropomorfismo são mecanismos que fazem a gente ter uma ideia do que Deus quer dizer. Então, quando as mãos de Deus estão sobre o seu povo, eu não vou imaginar os Zeus da mitologia grega, mão, unha. Então, é para nós entendermos. Para o calvinista, esse termo é pejorativo, a gente usa, mas para o soberanista, né? Todo ser humano é um eleito em potencial, porque eu não sou onisciente. Então, muitas pessoas criam espantalhos, se já tem os predestinados, eu vou pregar para quê? E é um espantalho porque aqui no Brasil, por exemplo, quem foi os primeiros missionários? Calvino que enviou. Protestante. João Ferreira de Almeida, que os pentecostais usam a Bíblia. Ele era o quê? Arminiano? Não, ele era calvinista. Então, mas tem calvinista que não prega. Aí o problema é dele, não é da doutrina, o problema é dele. Tem arminiano que não prega também, que não evangeliza. A questão é,
É o que o Wesley falou e eu sempre vou bater no livre-arbítrio, porque se nada pode nos separar do amor de Deus, e o texto tá falando nada, é nada. Como que eu falo que o livre-arbítrio pode me separar do amor de Deus? Então, Deus, ele quer eleger. E ele tá assim, Fábio, por favor, aceita, diga sim. Eu quero tanto que você se converte. Aí o Fábio vai falar, não, meu livre-arbítrio, eu vou usar ele, eu não quero. Não, se Deus, ele quer, eu não tinha... Como que você vai olhar para a história do apóstolo Paulo e você vai falar, olha, ainda bem que o apóstolo Paulo aceitou, hein, porque ele não queria aceitar. Como que eu vou olhar para Jeremias antes que fosse gerado no ventre? Ele não tinha nem sido gerado. Antes que fosse gerado no ventre, eu havia te escolhido. Cadê o livre-arbítrio de Jeremias? Ele poderia escolher não ser profeta? E a profecia cair por terra? Aí o arminiano vai falar assim, mas Deus, ele viu o futuro. Cria outros problemas. O futuro tá aberto? Quem colocou o futuro para Deus ver? Peraí, é a presciência, tudo bem. Então vamos trabalhar na presciência, que é bíblica. Pedro fala sobre ela e é um atributo de Deus. Aquilo que Deus viu, é possível não acontecer? O livre-arbítrio pode mudar aquilo que Deus viu? A gente vai cair pro que Pelágio defendeu? Então... O anticristo pode escolher não ser o anticristo e a profecia por terra por conta do O livre-arbítrio dele? anticristo vai ter livre-arbítrio? E aí? Então você entende como quando... assim, o Aristóteles, o pai da lógica, né? Eu gosto muito de filosofia. Ele diz que nem tudo que é lógico é certo e nem tudo que é certo é lógico. Óbvio que não devemos ser norteados pela lógica, porém, entretanto, todavia, não podemos invalidar a lógica por si só. Então, quando você começa a estudar os textos bíblicos e de maneira lógica começa a raciocinar, como que Deus, ele quer salvar, mas o livre-arbítrio é tão poderoso a ponto da vontade de Deus não ser realizada e Deus sair frustrado. Só pra jogar a bola pra vocês, agora uma pergunta, é uma dúvida honesta mesmo, eu tô sendo honesto. Eu queria a resposta de vocês, irmãos arminianos. Veja bem, o arminianismo não nega... Eu ainda não. Eu entendo. Então peraí, tá todo mundo no mesmo time? Mas também não me declarei como A calvinista. pergunta é a seguinte, é uma pergunta sincera. Porque o arminianismo ensina, o arminianismo crê na eleição instrumental, que Deus pode eleger como instrumento. Que aí é o caso que eles vão jogar pra Jeremias, certo? Até o texto Eles de não Romanos 9, que Também eles vão usar Jacó. ali é a geração de Jacó, enfim. É. Lembrando que nós estamos falando sobre graça irresistível, mas vocês já estão bem Sim, além já da entrou, graça, né? Já né? entrou, não, mas tem a ver. Só assuntos paralelos. Não, só engloba. Mas a pergunta é a seguinte. Depois a gente fecha tudo isso aí, tá? Não, fechou. É assim, pastor. O que Vocês vieram de acontece? São Paulo hoje pra apanhar. Vamos lá. Então o que acontece? Como que eu vou chegar no denominador comum olhando para essa perspectiva? Deus tem o poder de instrumentalmente separar Jeremias para ser profeta e ele foi. Ele não teve escolha. Mas esse mesmo Deus que pode fazer Jeremias ser um profeta não tem poder de salvar ele. Então Deus não liga pro livre-arbítrio dele para escolher ele para ser profeta, não pergunta ele, não consulta ele, ele foi profeta. Mas aí para salvar esse profeta, olha que loucura. Depende da vontade desse profeta que Deus usou ele. Que Deus operou na vida dele, escolheu ele. Como que ele tem poder para fazer ele ser profeta e não tem poder para fazer ele ser salvo? Faz sentido? Tem lógica? É uma pergunta sincera. Tem lógica isso, pastor? Não tem lógica. Vamos por parte, né? Eu vou defender a questão da irmã lá. Fica pesado eu dizer assim, então ela está predestinada a viver fora da graça? Nós não Por sabemos. escolha própria? É porque o Senhor partiu do Sim. do pressuposto que ela rejeitou a graça. Mas será que ela rejeitou mesmo? Ou será que aparentemente, como muitos nós vemos na Bíblia, como o próprio apóstolo João vai falar, aqueles que estavam no nosso meio saíram é porque na verdade não eram de nós. Vamos lá. Então, será que nós temos essa capacidade, essa onisciência para falar que ela rejeitou a graça? É algo muito individual. E ela ainda tá por aqui. Nós não sabe o futuro dela. Então, vamos lá. Eu sou eu gosto muito de Isaías 46:10, né? Que Isaías 46:10 diz, eu anuncio o fim desde o princípio. Então, é lógico que antes de Deus começar a humanidade, ele terminou a história. Então, tudo que Deus faz, primeiro ele termina. Ele é atemporal. Então, não tem como Deus não saber de nada. Não tem como. Daí vem essa questão de Jeremias, vem a questão do rei Ciro, que ele chama Ciro pelo nome 100 anos antes de Ungido, existir, né? toda a Ungido. questão de Cristo. E vem a questão, né, do cordeiro morrer, o antídoto do pecado existir antes de Deus criar o homem. Mas, né, eu quero saber da interpretação de vocês de Hebreus 6.
Por causa que... Pô, mas já foi lá. Pensei que ia demorar um pouquinho. Não, eu quero ver a questão de vocês. Porque assim, ó. Verso